Olá pessoal, vamos para a última parte da construção das funções trigonométricas a partir de uma circunferência de raio 1, fazendo a representação geométrica delas. Já fizemos nos anteriores a projeção sobre o eixo horizontal, que é o cosseno, sobre o eixo vertical, que é o seno, o segmento definido pelo prolongamento do raio até encontrar a reta tangente à circunferência no ponto B, que nos dá exatamente a tangente do ângulo, e o próprio segmento, o próprio prolongamento do raio, encontrando tal reta, cujo comprimento nos dá a secante do ângulo. Então vamos usar ideias já semelhantes às que usamos para esses casos para definir as duas últimas funções trigonométricas, que são cotangente e cossecante, ok? Então vamos dar uma paradinha aqui na nossa animação e falar sobre cotangente e cossecante. Vamos usar a mesma ideia que usamos para definir a tangente, só que transportando esse raciocínio para o eixo Y. Então nós vamos traçar aqui no ponto de encontro da circunferência com o eixo Y, no semi-eixo positivo, uma reta perpendicular a esse eixo, ok? Então, nós vamos aqui no botão que também define retas, né? E vamos clicar aqui na opção reta perpendicular. Vamos clicar aqui no eixo, exatamente no ponto de interseção entre a circunferência e o eixo, e temos a nossa reta. Como não tinha um ponto ali definido, a reta fica solta, mas na hora que você clicar aqui no ponto, ela ficou presinha e já definiu o ponto, no caso o ponto G. Novamente, como já fizemos em todos os outros casos, é apenas uma reta auxiliar, então vamos mudar o seu estilo para um tracejado, para que o nosso desenho não fique muito carregado. Ok, então, como a ideia é a mesma, nós precisamos, para definir a cotangente, saber o ponto de encontro entre essa reta e o prolongamento do raio, considerando o ângulo dado. Então estamos interessados nesse ponto de encontro aqui, o ponto dado pela interseção entre prolongamento do raio e o prolongamento da reta que acabamos de definir, tangente à circunferência no ponto G. Então, para colocarmos esse ponto, vamos aqui na ferramenta de inserir ponto, primeira opção, ponto, e aqui em cima nós vamos clicar para que fique lá o ponto. Então temos aqui o ponto H. Mas estamos interessados no tamanho desse segmento. Então vamos criar o segmento, né, realçar esse segmento de reta GH. Como já sabemos, vamos aqui na opção de criar segmento, e ele vai do ponto G, damos um clique, até o ponto H, damos outro clique, e está aqui o nosso segmento. E já está pronto aqui para edição. Então vamos primeiro aumentar a espessura dessa linha, e vamos colocar também uma outra cor, para que ele fique um pouco mais destacado. Então vamos colocar aqui um tom de laranja dessa vez. E vou fechar essa janela. E vamos aqui no objeto, na coluna onde aparecem os objetos, vamos fazer a animação para ver como é o comportamento dessas 5 funções ao mesmo tempo agora. Então observamos aqui que a cotangente, que é essa linha mais laranja, definida pelo segmento GH, ela se comporta de maneira análoga à tangente, só que paralelo ao eixo horizontal. Então temos também aqueles problemas, né, que quando o raio está sobre o eixo horizontal, o seu prolongamento jamais vai encontrar essa reta paralela, a reta na qual está definida a cotangente. Então, para ângulos tais como 0 graus ou 180 graus, a cotangente não pode ser definida. Não tem como o prolongamento do raio encontrar essa reta. É possível também
levando em consideração aqui a orientação do eixo X, fica claro ver que, por exemplo, aqui, quando ela está no primeiro quadrante, ela é positiva, no segundo quadrante, ela é negativa, no terceiro quadrante, positiva, e quando o ângulo está no quarto quadrante, ela é negativa, se a gente considerar a orientação do eixo X. Então, mais uma função trigonométrica definida geometricamente, vamos para a nossa última, que é a cossecante. Já que a cotangente seguiu a mesma ideia da tangente, nada mais natural do que a cossecante seguir a mesma ideia que a secante. Então, nada mais nos resta dizer que não seja o seguinte: a cossecante do ângulo indicado aqui, cerca de 33 graus, é o segmento que vai do ponto A até o ponto H, que é o ponto de encontro entre a reta que definiu a cotangente e o prolongamento do raio. Então, estamos interessados nesse segmento AH. Só nos resta traçar o segmento que vai do ponto A até o ponto H. Esse vai ser, o seu comprimento vai ser a cossecante do ângulo alfa. Então, a gente vai aqui no botão de segmento, opção segmento. O nosso segmento vai começar no A e terminar no H. Clique no começo, clique no final e vemos aqui o segmento que vai representar a cossecante do ângulo, que vai do ponto A até o ponto H. Bom, vamos realçar um pouco mais esse segmento, né? Propriedades. A gente pode escolher aqui uma outra cor. Vamos escolher esse tomzinho aqui. E no estilo a gente aumenta a espessura. Em alguns momentos vai ficar um pouco ruim de ver porque a cossecante e a secante, né, são os prolongamentos do raio, então eles vão ficar algumas vezes sobrepostos. Mas com a ajuda aqui da animação vamos ver como essas funções se comportam. Então, clicando aqui no play, a gente tem uma ideia do funcionamento dessas funções. Então nós vemos aqui o segmento AH, que assim como no caso da secante, ele sempre fura a circunferência, portanto ele é sempre em valor absoluto maior do que 1. Também é possível, considerando os casos já vistos anteriormente, verificar em que pontos não podemos definir a cossecante. Né? Para que o raio, para que o prolongamento do raio atinja essa reta, né? Não pode acontecer o caso 0 ou 180 graus ou algum outro ângulo que coincida nesses dois pontos. Porque, como já falamos, o prolongamento do raio, nesse caso, seria paralelo à reta que definiu a cotangente, portanto, não tem interseção. Ok? Então, nessa sequência de vídeos, vimos como representar geometricamente as 6 funções trigonométricas. Temos aqui uma ideia geométrica disso, que pode ser transportada tranquilamente para o conceito de função. Aliás, as 6 que definimos aqui são funções trigonométricas. Ok? Então agora façam experiências, testem, descubram mais coisas e continuem os estudos. Até mais!